bebê começa a enxergar desde que nasce, a menos que tenha algum problema de visão. Conforme vai crescendo, ele usa os olhos para absorver uma quantidade imensa de informação sobre o mundo que o cerca, o que, por sua vez, vai estimular o desenvolvimento do cérebro e colaborar para conquistas no âmbito físico, como sentar, rolar, engatinhar e andar. Quando se deve levar a criança ao oftalmologista? E um fato curioso, como os médicos fazem para consultar estes pequenos. Então, a gente atende crianças de várias idades. Cada idade tem a sua peculiaridade, né? Então, os bebês que a gente vê, que hoje em dia é interessante já atendê-los bem cedo, a gente vê se existe algum problema de catarata, alguma alteração na retina, ou alterações, grandes diferenças de grau entre um olho e outro. Isso são as coisas mais importantes para a gente ver nos bebês. Daí, assim, entre 1 ano e 2 anos também, o importante é saber se a criança está desenvolvendo bem a visão. Se tem também diferença grande entre um olho e outro, ou que apresente alguma coisa que impeça o desenvolvimento da visão de um dos olhos. E a partir dos 3 anos e meio, 4 anos, a criança já fala, ela já consegue ver os desenhos, então fica mais fácil para a gente examinar. Mas o segredo é paciência, né? E o que você faz para consultar, atender essa criança, né? O que é feito? A gente... primeiro eu tento conquistar a criança, né, para tirar os medos, porque tem muita criança que já vem com medo de outros médicos ou porque tomou uma injeção, e às vezes até os pais põem medo na criança, se comporte, senão o médico vai fazer isso ou vai fazer aquilo. Então a gente primeiro tem que conquistar a confiança da criança e tentar examinar com brincadeiras. Às vezes a gente faz até mágica aqui, né, para conquistar as crianças, né? Então, na verdade, cada caso é um caso. E tem casos daquela criança que não para, que chora, está muito traumatizada, a gente faz o exame com ela dormindo, né? A gente dá um remédio para ela dormir e examina ela dormindo mesmo. E quais são os testes que são feitos nas crianças? Então, a gente, dependendo da idade, tem um teste para cada idade. Quando a criança ainda não fala, é um bebê, o primeiro teste que a gente faz é da acuidade visual, tentar ver o quanto ela está enxergando. E esse teste para eles é feito com um reflexo. A gente tem umas placas, eu vou mostrar aqui, com licença. Então essas placas aqui, elas têm, uma não tem listas e a outra tem. E a gente coloca na frente da criança e abre as placas, ou assim, e elas, se estiverem enxergando, vai olhar para a placa que tem as listras, né? Isso depende de um reflexo. Se ela estiver enxergando pouco, às vezes ela só vê as listas grandes, né? Quanto melhor for a visão dela, menor vai ser o tamanho da lista que ela consegue enxergar. Nas crianças um pouquinho maiores, que elas já sabem falar, mas ainda não sabem as letras, a gente tem números, às vezes a gente tem desenhos, que nem essas placas aqui, né? Elas vão diminuindo o tamanho, né? Tem coraçãozinho, a gente tem um joguinho aqui que, se a criança não quiser falar, ela pode mostrar o que ela está vendo, né? Então, uma casinha, uma maçã, um coraçãozinho que eles falam, um círculo e um quadrado, e isso a criança fala mesmo sem saber as letras ainda, né? Então, dependendo da idade, a gente tem um teste para cada uma. E existe também o teste para ver o grau, né? Esse teste a gente faz com umas lentes, são essas lentes aqui. A gente tem um aparelho que a gente olha através dessas lentes para dentro do olho e a gente vê um reflexo lá, e com esse reflexo a gente consegue saber o grau que a criança tem. As crianças maiores já conseguem passar no aparelho que os adultos passam, né? Uns 3 aninhos elas já conseguem. Antes disso, geralmente vai fazer esse teste ali. E por que é importante fazer esse teste? Porque assim, a visão da gente, ela vai se desenvolvendo, acho que até você já tinha comentado isso, durante os 6 primeiros anos de vida. Então, se um olho não estiver enxergando bem e a criança não tratar nesses 6 primeiros anos, quando ela for maior, ela não vai mais conseguir tratar e não vai mais enxergar. Mesmo colocando um óculos, ela não vai enxergar bem. Você já levou seu filho ao oftalmologista? Saiba que não é preciso esperar muito para a primeira consulta. Os cuidados com os olhos são fundamentais para o desenvolvimento da criança.
O ideal hoje em dia é trazer a criança já nos primeiros 6 meses de vida. No hospital agora está sendo feito um exame que eles chamam do exame do olhinho. Esse exame é para ver se a criança tem ou não catarata congênita. Mas outras doenças já podem ser vistas antes dos 6 meses. Então, nos primeiros 6 meses, a primeira consulta é importante. Diferentemente do adulto, o sistema visual da criança está em processo de desenvolvimento, especialmente nos primeiros 6 anos de vida. E qual que é a dica que você deixa então para os pais, né, descobrir ou saber se a criança está tendo algum problema de visão? Então, assim, os bebês, eles entortam os olhos de vez em quando, isso é normal. Agora, ficar com o olho torto o tempo todo, geralmente é sinal de que um olho não está enxergando bem, né? Às vezes fazer uma brincadeira com a criança de tampar um olho e tampar o outro, para ver se ela está enxergando igual com os 2 olhos. Isso, se tiver algum sinal de que não está funcionando, é bom trazer para ser examinado, né? Toda e qualquer alteração durante essa fase que não for corrigida pode acarretar prejuízos irreversíveis na visão. Por isso, é importante a consulta com um oftalmologista para tirar todas suas dúvidas e garantir a saúde ocular da criança.